Fala galera, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Espaço 2 e hoje, diretamente da Pedra da Cebola, uma ótima opção para trazer a criançada durante as férias escolares, né gente? Bom, é daqui que a gente começa o programa, se ajeita no sofá e se liga nos destaques de hoje. Livro reúne as primeiras fotografias produzidas no Espírito Santo. Não é apenas uma imagem, uma referência, ou seja, estética, né? Esteticamente são muito belas, mas elas também ajudam a contar essa história, né? Isso que é interessante. Exposições dos artistas Marcos Vinícius e Poliana Dalla na Galeria Espaço Universitário. Inauguração do Espaço Cultural Virgínia Tamanini, em Santa Teresa. Viu quanta coisa bacana no programa de hoje? Vem com a gente que o Espaço 2 já está no ar. E olha só que bacana essa matéria que a gente vai conferir agora. Um pesquisador capixaba encontrou na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro as primeiras fotos aqui do nosso estado. Olha só. Essas são as primeiras imagens do Espírito Santo. Tiradas entre setembro e outubro de 1860, elas revelam como era a capital capixaba vista do alto e também como era o estilo de vida dos moradores do interior do estado. Os registros foram feitos pelo fotógrafo francês Victor Fron e são raras no Brasil e também no mundo. A fotografia, nesse caso, ela ajuda a gente a contar a história. Ela não é apenas uma imagem, uma referência, ou seja, estética, né? Esteticamente são muito belas, mas elas também ajudam a contar essa história, né? Isso que é interessante, a gente analisar essas fotos como um documento histórico também, né? Preservado e que conta um pouco da história do Espírito Santo em 1860. Victor Fron veio ao Espírito Santo para fotografar os lugares por onde o imperador Pedro II passou. O próprio imperador contratou o fotógrafo. As reproduções das imagens, 16 no total, estão em exposição no Museu Vale e também no livro Victor Fron, 1860, uma aventura fotográfica pelo itinerário de Dom Pedro II na província do Espírito Santo, do pesquisador Silmar Francesquetto. Em 1860 foi muito especial para o Espírito Santo. O imperador ele visita a província entre janeiro e fevereiro de 1860, né? E percorre o interior, várias cidades, várias vilas, né? E vai e verifica que o interior, né, era muito despovoado, que existia um potencial muito grande, né, um espaço muito grande a ser ocupado, né, das terras devolutas do governo imperial nas colônias que ele visitou, né, Santa Leopoldina, Santa Isabel e Rio Novo do Sul, em Colônia Rio Novo, perdão. Ou seja, ele resolve então contratar o fotógrafo, o Victor Fron, para fazer esse trabalho. É importante salientar que pouquíssimos fotógrafos na época tinham essa capacidade de fazer fotografias fora de seus estúdios. O Victor Fron ele foi o primeiro fotógrafo no Brasil a retratar a vida rural, inclusive a fotografar os escravos nas fazendas, ou seja, porque na época só se fazia fotografia nos estúdios, né? Tinha os estúdios, os fotógrafos, eles só conseguiam fazer ali, porque o equipamento era muito pesado, tinha que carregar o laboratório. Então, quer dizer, essas fotografias não apenas têm importância para a história do Espírito Santo, como historicamente são importantes, né, para a própria construção da fotografia, como se deu a fotografia, o desenvolvimento da fotografia no Brasil naquela época. As imagens foram feitas para o Brasil Pitoresco, primeiro livro de fotografias da América Latina, lançado em 1861. E olha só que curioso, até 2004, as fotos não tinham identificação de autoria. O autor só foi identificado depois de uma pesquisa de Silmar Francesquetto. Em 1996, foi a primeira vez que eu tive contato com essas fotografias. Eu as vi, achei muito interessante. Elas estavam junto
a um outro grupo de imagens que era de um outro fotógrafo do Espírito Santo, aliás era alemão, o Albert Richard Dietz. E não se sabia de quem eram essas fotografias, nem de que época eram essas fotos. E 8 anos depois, quando eu estava coordenando uma edição de um livro sobre um suíço que havia passado aqui no Espírito Santo, o Barão de Tschudi, e eles criticam o governo imperial, né, por ter contratado um fotógrafo com recursos que deveriam ser destinados aos colonos. Eles citam o nome do Victor Frank, um certo senhor Victor Frank que veio aqui. E diante dessa informação eu consegui fazer uma conexão dessas fotos que eu já tinha visto em 1996, lá na Biblioteca Nacional, 8 anos antes. Eu falei assim, poxa vida, então aquelas imagens que são fotografias de onde mais ou menos o imperador passou, só pode ser desse indivíduo aqui, do Victor Frank. A publicação, de 270 páginas, foi dividida em 2 partes. A primeira traz uma pequena biografia dos visitantes. Na segunda, o autor desenvolve uma narrativa do gênero romance histórico. Na primeira parte, né, essa descrição da documentação que eu localizei, inclusive um documento importantíssimo no arquivo público que fala sobre a chegada do Victor Frank, né, um documento, um ofício da chegada dele, e um outro escritor, inclusive o Alexandre Jonet, que também foi uma novidade. Os mapas, uma biografia bem sucinta sobre essas 3 visitas, que é a primeira parte. A segunda parte, logo após as fotografias, é uma narrativa, né, em forma de romance histórico, né, um gênero romance histórico, em que eu descrevo, né, assim, um pouco de ficção, mas sempre baseado em fatos reais, nos eventos históricos da época. Eu faço uma descrição da vinda do Victor Frank e do desenvolvimento dessas fotografias, de como realizou, o contato que ele teve com as pessoas, né, os produtos químicos que ele utilizou, o tipo de material, ou seja, toda essa descoberta que eu fiz com relação à produção fotográfica, eu insiro nessa narrativa, para tornar mais simples, né, o entendimento, mais pedagógico, mais próximo do nosso entendimento, como se deu essa produção. As obras do capixaba Marcos Vinícius e uma viagem feita pela artista Poliana Dalla pelo Oceano Atlântico viraram tema de 2 exposições que estão em cartaz na Galeria Espaço Universitário. Olha só! Vídeos e fotografias mostram uma vida dedicada à arte da performance. O capixaba Marcos Vinícius de Souza Santos morreu na Turquia no ano de 2012, deixando um grande legado. Vida e obra que deram nome à exposição. Essa é a primeira exposição póstuma dele, mas também a primeira exposição individual dele em Vitória. O curador dessa exposição é Júlio Martins, é um curador, não é do estado, é um curador que mora em Belo Horizonte, mas com um conhecimento muito grande da produção mais contemporânea, jovem. Houve primeiro um olhar sobre esse acervo, né? A partir daí o curador construiu essa exposição. O indivíduo e sua relação com o espaço é o principal tema abordado pelo artista. Seus trabalhos vislumbram ambientes esquecidos ou não explorados e constroem uma relação entre o seu corpo e a paisagem, tendo em mente o artista como parte da obra. E até onde um corpo humano suporta? Marcos Vinícius utilizava técnicas como essa com a vela, para mostrar o quanto somos frágeis. Marcos Vinícius foi um dos grandes nomes da performance nacional e internacional. Viajou por vários países, mas sempre apaixonado por Vitória, cidade onde nasceu. E os admiradores de sua obra vão sentir isso assim que botarem os pés aqui na exposição. Apesar de ter uma carreira internacional e viajar muito, o território, o lugar onde mora Vitória, era imensamente importante para ele. Então, areia, quando o curador trouxe areia
e abriga essa areia na galeria, ela está falando dessa cidade, está falando da nossa cidade, Vitória do Espírito Santo, que é uma ilha, né? E na ilha tem essas peculiaridades e a areia é um dado mais importante desse contexto. 3 amigos do performista também foram convidados a participar da exposição. Entre eles, Rubiane Maia, que propõe ao público realizar uma performance pensada por ela e por Marcos Vinícius, mas que nunca chegou a acontecer. Rubiane Maia é uma artista da performance também, da arte da performance, e que trabalhou muito com o Marcos Vinícius, não performando, mas na produção. O Marcos montou um grupo de performance que foi um grupo muito importante no Brasil, que atuou do Iapoca ao Chuí. E esse grupo também de performance permitiu que ele fizesse também um percurso nos 4 continentes. Ela faz uma busca nas memórias, enfim, na correspondência entre os dois, e encontra registro desse trabalho, que ela intitula Horizonte. É um trabalho que os dois fariam essa performance de frente para o mar. Então ela traz esse olhar, traz na verdade são diagramas, os desenhos, né, para a galeria. A gente sai agora do universo das performances de Marcos Vinícius e vai conhecer o universo marítimo de Poliana Dalla. É a exposição Serendipidade. Uma viagem pelo Oceano Atlântico, o Mar Adriático e o Mediterrâneo deram origem a mais um trabalho de Poliana Dalla. Desenhos, relatos e um vídeo exploram esse universo náutico. Essa exposição ela nasceu a partir de um projeto da Secult, do edital setorial de artes visuais que eu fui contemplada no ano passado, que era para falar um pouco sobre a experiência de uma viagem marítima. Então eu ia fazer uma viagem de cruzeiro, ir no navio de carga até Israel, e aí eu fui fazer essa viagem. Experiência que proporcionou à artista várias descobertas e vários contratempos. Acidentes que fizeram Poliana acertar no título do trabalho. Serendipidade quer dizer quando acontece um erro e a partir desse erro você tem uma outra solução de um outro problema que não necessariamente é o problema que você está tentando resolver. Então essa palavra surgiu no momento que eu estava no processo de produção, logo depois da viagem, então foi o nome dado posteriormente. Durante toda a viagem foram acontecendo umas coisas absurdas, tipo perder passaporte, greve no aeroporto, o navio cancelado. Então eu tive que trabalhar a partir desses erros imprevistos que aconteceram ao longo do trajeto. Entre os textos expostos estão listados os lugares por onde passaria, poesias e histórias que marcaram a viagem. Os desenhos fazem referência aos faróis e o vídeo mostra um pedacinho de todo um oceano. As exposições estão muito bacanas, né, gente? E falando em Marcos Vinícius, no último dia 20, o professor Erli Vieira Júnior lançou um livro chamado Marcos Vinícius, A Presença do Mundo em Mim. Esse livro fala sobre a vida e a obra desse grande performista capixaba. Está muito bacana e vale a pena conferir. E no próximo bloco, a gente vai conhecer o novo espaço de arte em Santa Teresa. Sai daí não, que a gente já volta.